Bom, vamos voltar aqui num assunto presidenciável, né? Porque nós precisamos entender por que tanta gente quer se propor, quer se dispor, aliás, né, a concorrer ao cargo de presidente da República neste momento. E o mais novo pré-candidato é um coach, né? Ele que é influenciador digital, chamado Pablo Marçal. E o que me chama muito a atenção, e eu tenho que aqui admitir uma coisa, antes de qualquer coisa. Eu já comprei livro dele e já também fiz uns cursos lá, gratuitos, nas plataformas dele. Ele tem muitos seguidores, milhares de seguidores. Então ele tem aí uma como é que fala? Desenvoltura para falar, né, sobre várias questões, sobre questões financeiras, questões de investimentos, de empreendedorismo. Então é muito importante isso. E também a internet nos trouxe muitas pessoas boas, assim, né? Ótimo. Que dão aquele despertar. Então, assim, tirando isso, o cara é sensacional, né? Tirando isso, Sim. não. Por conta disso, o cara é Por sensacional. conta disso. Mas o que me chamou muita atenção foi que ele conseguiu arrecadar R$1 milhão no próprio evento de lançamento da pré-candidatura. Ele lotou um estádio. Um estádio em São Paulo. 20 mil pessoas foram no estádio em São Paulo. Dia 1º de maio, enquanto existiam as manifestações ali do Lula, do Bolsonaro, ele lotou um estádio e cada um pagou R$50 para entrar. Então, por isso, ele conseguiu arrecadar R$1 milhão para financiar a própria campanha. Então, cara, se tu vê as imagens, tu fica impressionado. Assim, cara, é uma doideira, né? É mais de 7 horas de evento. 20 mil pessoas no estádio, o cara conseguiu colocar. Pagando. Você já ouviu falar desse Pablo Marçal? Já acompanhei alguma coisa do evento que houve. Fiquei extremamente gratificado porque valoriza, mais uma vez, na cena, inclusive política, o papel das redes digitais, né? Que não tem amarras, não tem compromissos financeiros, sociais ou morais do autor da página, do autor do conteúdo, com quem quer que seja, né? E aí a popularidade vai de acordo com quem está ouvindo gostar do que ele está falando, né? E o Paulo Marçal realmente tem Pablo. Isso. Pablo tem uma militância, uma audiência, um grande número de seguidores, e isso é muito bom, porque traz transparência para o processo eleitoral, não é? Com todos os problemas que existem. Fake news. Eu sempre falo aqui, fake news não foram as redes digitais que inventaram. Na imprensa dita oficial, escrita, falada, né, em canais de televisão abertos, né, o jornal, já tinha fake news. E muito. Então, resta ao eleitor, né, fazer essa filtragem. Esse negócio de discurso de ódio, né, que inclusive tem promovido aí, inspirado o STF a prender pessoas, isso aí é balela, isso aí é um outro louquinho que fala, eu vou cometer um ato contra não sei quem, isso aí é um outro doidinho que não tem uma articulação, né, uma quadrilha, como teve uma quadrilha de corrupção aqui na época do PT, para assaltar o governo brasileiro. É um ou outro lobo solitário e idiota, inclusive, né? Uma pessoa aí que não tem a dimensão da responsabilidade de se incriminar. Então prende um ou outro. Agora, transformar isso, né, num cenário de que, olha, existe aí uma articulação de ódio, isso por favor, né? Isso aí é balela, isso é conversa para boi dormir. Então, parabéns a esse novo ator na cena eleitoral e que apareçam mais. Pois é, e ele já em entrevistas, ele já está dando entrevista, por exemplo, até no Morning Show aqui da Jovem Pan, né? Ele deu entrevista, o MBL entrevistou ele lá nas plataformas dos podcasts do MBL. Olha as viúvas do MBL, tenha quem seguir agora. Vocês estavam meio perdidinho aí, caiu do caminhão do Bolsonaro. Não, primeiro caiu no caminhão do MBL. Você conhece o André Marinho também, não? O Marinho, que era do Pânico? Também. Entrevistou ele, ficou extremamente impressionado. E se eu até convido todo mundo a assistir para ver, né? Porque já que tem bastante gente, e a gente conhece a maioria deles, né, nesse cenário da presidência, não dá para ficar que nem aquele burrinho lá. Não, né? claro que não. Coloca aquela... Eu nem sei como é que é o nome, Tapa-olho. Numa tapa-olho, aquele sim, né? Tá, ok, o guia
de cavalo. Viseira? Viseira. Viseira de burro ali, de Se cavalo. não é o Samuel na técnica aqui, não tem então, pra tu ver como é que é, né? Ainda bem que tem uma produção aí, né? E se não tivesse, né? Aí sim, você consegue ter aquela visão. Claro, né? claro. Então não dá pra só pensar naqueles que estão Agora, viúvas do MBL de Maringá, escolham bem, senão vocês vão passar feio de novo, né? Que vai de um lado, vai do outro, pega a bandeira da monarquia, levanta, depois esconde porque ficou mal, pega do Bolsonaro, depois esconde, pega do Moro, depois esconde. Gente, fica tá feio, ficando né? feio, fica né? feio, fica feio. Essa onda que fica... Né? Então, o Pablo Marçal, nessas entrevistas, foi muito interessante algumas propostas que ele tem efetivamente até se colocado. Óbvio que tem umas coisas meio doidas, inclusive a participação de uma possível vice, ele quer uma mulher como vice, e ele especificou muito bem a vice. Eu achei meio até interessante, depois você comenta sobre isso. Deixa eu só fazer essa análise aqui antes da vice. Ele propôs uma reforma política. Ele falou assim, eu assino qualquer documento, se eu for eleito, não vou me reeleger, mas a única coisa que eu quero que aconteça no Congresso é uma reforma política. Opa, já gostei disso, eu não tinha lido isso. Ele eu falou, defendo isso, ele uma falou pauta. assim, eu assino embaixo dizendo que eu não vou me reeleger, tipo assim, eu não vou participar da reeleição, e eu quero, a minha única proposta é a reforma, não é a única proposta, mas é a mais principal, é a reforma política. É a mãe de todas as reformas. Ele quer acabar com a reeleição do Executivo, e também do Legislativo, mas daí as legislativas eu vou deixar de lado, vamos falar só do Executivo. Ele quer acabar com a reeleição e colocar um mandato de 6 anos e acabar a reeleição. Perfeito. E ele colocou ali também que daí as eleições vão ser em 3 em 3 anos e não em 2 em 2 anos. Entendeu? Municipal... Estadual e nacional. E da União Federal. Então... 6 anos por quê? Ele colocou isso. 6 anos por quê? Agora do vice, só pra você ter todas as informações pra você comentar. E da vice, ele foi muito específico em querer colocar uma mulher que tenha mais de 50 anos, tem que ser divorciada e mãe solteira. Ele falou que tem que ser nessa especificidade. Por quê? Porque ele sabe que, pelos números, e você vai ter que concordar ou não, aí depois você fala... que 43% das casas brasileiras tem a mãe solteira divorciada. Tá. Em relação a isso... é solteira, né? Divorciada. Eu vou começar pelo fim, não sei se vou esquecer alguma coisa, que isso é muita coisa, mas vamos lá. Em relação a isso, eu não concordo. Né? Por quê? A grande maioria da população brasileira é de afrodescendentes e isso não traduz em votos ou representação política apenas por esse fato. Né? Então, não é por aí. Nós temos aí a população brasileira dividida entre homens e mulheres, meio a meio, como é em todo mundo, né? E também a representação política não se traduz apenas por isso. Então, acho, Pablo, que isso aí você pisou na bola um tiquinho. Mas em relação a essa pauta que você começa a construir, porque quando eu falo em pauta, 3, 4 ou 5 coisas que o país precisa, né, que a gente votaria, porque o presidente eleito estaria determinado a fazer e o deputado federal, o senador, também determinado a aprovar, para a gente realmente mudar o país. Né? Para não ter que, depois que chegar no Congresso, aí se elege lá o cidadão, olha, vamos analisar isso, nossa equipe de assessoria. Não. A população quer e elegeu as pessoas para fazer isso, entenderam? Então, eu acho isso muito bom mesmo. Gostaria muito, Pablo, que você ampliasse essa pauta para mais coisas necessárias para o país. Eu citei aqui a reforma tributária, a composição do STF. Me parece que é gritante que o país quer uma mudança nesses dois casos, para que a gente não tenha aqui que passar por presidentes e mandatos e continuar não mudando absolutamente nada. A questão da educação também tem que entrar nessa pauta, que a gente está enterrando a educação brasileira. Eu estou no cenário da educação e é impressionante a falta de qualidade que a gente está tendo como resultado do processo de absorção dos ensinamentos. Muita coisa tem que mudar. Então, acho isso perfeito, perfeito. Parabéns, viu, Pablo? Né?
e que nós tenhamos um avanço aí na sua candidatura, até para a gente melhorar o processo de argumentação, de a conteúdo, nossa produção, né? A nossa produção já está indo atrás do Pablo para nós entrevistarmos ele. Ótimo, não é eleger verde e amarelo contra o vermelho. Exatamente. Não é essa polarização cor, idiota. Exatamente. Né? Toda polarização é imbecil. Né? E se não houver outra alternativa nesse cardápio eleitoral, vai ter que ser praticado isso. Agora, se tiver outra alternativa, parabéns. Porque assim, nas entrevistas que ele dá, ele falou que já tem 12 partidos que já estão com ele. Mas desde que ele alcance... Isso eu não acredito. Não, mas desde que ele alcance... Desde que ele alcance, no entanto... que ele alcance pelo menos uns 2 dígitos nas pesquisas até, 30 dias. Nisso eu não acredito, Pablo. Vai no sabe peito, vai sozinho, porque isso aí eu é tudo... Eu até queria ser um pouco mais cético nesse quesito, mas a gente sabe como é que foi as eleições do Bolsonaro, então tudo pode acontecer. Se um cara o Bolsonaro se elegeu pelo PSL, que era nanico, inexistente, mais um partido de aluguel. O PROS também ele tá pelo PROS. Exatamente. Então, assim, por isso, Tem um partidinho, boa, vai pro pau. Então, exatamente, ótimo. Eu até achei que você ia discordar do cara. Lógico, não, tem algumas coisas que a gente discorda, assim. Mas, assim, essa coragem, porque o cara é multimilionário. Ele, pra você ter uma ideia, ele mora no Alphaville, né? Lá em São Paulo. Então já dá pra ver qual que é ele não precisava disso. Certo. Né? Óbvio que não precisava. Se ele vai pagar, comprar mais curso, vender mais curso, aí é outras questões. Mas o que ele propôs é realmente algumas pautas muito interessantes que precisam ser, sim, analisadas e não descartadas. Mas a mídia em si trata ele como o coach da montanha. Já ouviu falar ou não? Não. Ele levou aquele pessoal, 60 e poucas pessoas, numa montanha lá no São Paulo, e bem naquele período não era proibida a subida, mas tinha algumas coisas relacionadas à segurança, que naquele clima que tinha naquele período do ano, foi em janeiro desse ano, se eu não me engano. Certo. Era um pouco perigoso, e por isso, né, eles meio que falavam, não vai e tal. Mas ele acabou indo e teve que chamar os bombeiros para conseguir tirar eles de lá. Então a mídia já tá massacrando ele já, né? Eu não sabia que era o mesmo cara. É o mesmo cara. O establishment, né? Com a mídia junto, já tá começando a massacrar o cara. Isso vai denegrir bastante, hein, Pablo, o seu negócio. Porque você tá agora tentando não levar algumas pessoas para o alto das montanhas. Você está tentando levar um país para algum lugar. E depois nós vamos chamar quem para nos ajudar? O Capitão América, o Batman? Se você estiver errado, aí já complica, hein, Pablo?